Mira, em primeiro lugar, é uma mentira que é o Foro de São Paulo que ameaça as democracias em la região. Todo o contrário, o que ameaça as democracias em la região são os governos neoliberais autoritários que reagem às manifestações e mobilizações justas e legítimas do povo com repressão, com encarcelamento indevido, com injustiça, com autoritarismo. Então, é uma mentira que nós do Foro de São Paulo ameaçamos a democracia. É todo o contrário. Em segundo lugar, eu creio que isso é uma desculpa que o imperialismo sob comando do governo Trump tem para seguir sua estratégia de militarização de nossa região. Mira que nossa região, depois de um período muito positivo de inclusão social, de progressismo, de desenvolvimento com justiça social, de soberania, tivemos muitos golpes parlamentares, midiáticos, judiciais em nossos países. O caso de Brasil, de Honduras, Paraguai, Bolívia mais recentemente. E isso faz parte de uma estratégia que denominamos guerra híbrida do império contra nós outros, que se utiliza de lawfare, que é o uso de instrumentos legais para aniquilar os inimigos, os adversários, desestabilização política, econômica, sanções econômicas contra a Venezuela e Cuba, que não deixa de ser também uma espécie de lawfare, as sanções econômicas, porque quienes le dá o direito ao governo norte-americano dos Estados Unidos de aplicar sanções econômicas a outros países. Isso é lawfare também. Mas também uma estratégia militar que muito nos preocupa. O governo estadunidense não poucas vezes ha declarado que todas as opções contra o povo venezuelano estão sobre a mesa, incluso a militar. Então, eu creio que utilizam desta fake news de dizer que o Foro de São Paulo busca desestabilizar as democracias justamente para intentar justificar sua estratégia militar em nossa região, tentando tentar fazer com que nossa região vuelva a ser o pátio traseiro norte-americano. Uma pessoa como Luiz Almagro, que havia tenido uma trajetória progressista e democrática, há alguns anos se traicionou seus ideais e sua própria vida, sua trajetória de vida, sendo uma espécie de porta-voceiro, de los interesses estadunidenses em las Américas. Ha hecho coisas muito feias no tema das eleições de Honduras, agora em Bolívia, suas declarações sobre Venezuela, e é uma lástima que uma pessoa com essa trajetória tenha traicionado desta maneira seus ideais e os ideais de democracia, progressismo, direitos humanos e justiça social. Tem um rol fundamental. Mira, uma coisa muito interessante é que para que o império e o neoliberalismo para sacar-nos de nossos governos se utilizaram de muitos instrumentos ilegais, como he dicho, golpes parlamentares, judiciais, militares, no caso de Bolívia, e porque vínhamos em um processo crescente em América Latina de integração regional e de constituição de um novo polo geopolítico no mundo. Com a participação do Brasil em los BRICS, também era uma ponte que hacíamos entre nossa região e o mundo, e em la construção de um mundo multipolar, multicêntrico, onde seguramente seguiríamos construindo instrumentos para a paz, para a inclusão social, para o combate à desigualdade
ir a la pobreza y para desarrollar nuestra región siempre con inclusión social y justicia social. El imperio de los neoliberales y el neoliberalismo ha buscado várias maneiras de desestabilizar nossos governos de diferentes maneiras e em alguns casos ha logrado, em outros casos ganaram eleições, como por exemplo a eleição de Macri em Argentina há 4 anos atrás. Pero lo que podemos verificar es que la gente de nuestros pueblos, una vez que tuvieron un período donde tuvieron sus derechos respetados, tuvieron políticas sociales, tuvieron políticas de empleo y de desarrollo, no se olvidaron de todo eso. Y hoy en muchos países se levantan y hacen movilizaciones y manifestaciones. Fue el caso de Ecuador acá en octubre, después Chile. En Bolivia, a resposta que o pueblo está dando ao golpe militar que sacou Evo Morales do poder é uma resposta com mais força em torno da candidatura do MAS e PSP do companheiro ministro da Economia Luiz Arce. Lo mesmo em Colômbia, que é um país muito militarizado, com muitas organizações paramilitares que assassinam centenares de líderes e lideresas sociais e políticas. O pueblo está haciendo paros semanales, todo contra el sistema neoliberal, el recorte de derechos, el fin de los derechos laborales, de pensiones, etc. Entonces, hoy por la mañana en un programa de radio me preguntaba el periodista, pero ustedes não foram de alguma maneira derrotados, o progressismo não foi derrotado, não está em um momento de declínio em América Latina? E eu lhe dizia, mira, é óbvio que perdimos potência ao perder eleições ou ao ser golpeados. Pero lo que sí podemos dizer é que o pueblo se mobiliza, o pueblo se levanta, o pueblo se organiza para impedir que essas propostas do sistema neoliberal pues puedan prejudicar sua vida. Por isso, eu diria que a América Latina é um continente em disputa, onde o passado recente de inclusão social, de soberania, de democracia, o pueblo não se olvida. O pueblo sabe que as coisas podem ser melhores, que outro mundo é possível. Assim que eu penso que o quadro não é sencillo, será difícil, porque nossos adversários se utilizam de diferentes instrumentos militares, el lawfare, guerra midiática, sanções econômicas, desestabilização de nossos governos. Ou seja, eles têm muito mais instrumentos e muito mais poder do que nós. Pero, aún assim, se tu miras a situação em América Latina, tu vês que o pueblo não vai deixar, se vai organizar para garantizar seus direitos e novos governos mais adequados a seus direitos e a suas lutas históricas. Foi assim que Alberto e Cristina ganharam as recentes eleições em Argentina, que López Obrador ganhou em México, que se as eleições em Bolívia forem limpias e acompanhadas por comissões internacionais em Bolívia, tenho a certeza, a convicção que podemos ganhar as eleições também allá. Ou seja, a luta hace com que podamos ter otimismo, que é o otimismo da vontade, da luta e de los pueblos. Assim que, apesar de todas as dificuldades, de todo o sofrimento que muitos de nossos líderes e lideresas passam, como foi acá em Equador, o encarcelamento por exemplo, de la prefeita Paula Pabón e outros companheiros do movimento Revolução Cidadana, toda a persecução ao companheiro Rafael Correa, isso nos hace sofrer muito, pero nosotros temos a confiança que o pueblo se vai a organizar, porque ha conhecido
períodos de crescimento, de justiça social, de solidariedade e de soberania. E uma vez que ha conhecido isso, não vai abrir mão de isso tão facilmente como querem os neoliberais.